E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo vou falar para vocês que patologias, ou seja, que doenças ou deficiências deixaram de dar direito às isenções e quais continuam dando direito. Em primeiro lugar, se fizer uma pesquisa rápida na internet, doenças que dão direito à isenção para a compra de veículo ou deficiências que dão direito à isenção, PCD, qualquer uma dessas pesquisas vai retornar vários sites dando relações de 20, 25, 30 patologias que dão direito à isenção. Afinal de contas, de onde é que eles tiraram essas listas? A verdade é a seguinte: nenhuma dessas listas que você acha na internet, que mostram ali as patologias que tem desde artrose, artrodese, LER, artrite, manguito rotador, nenhuma dessas doenças ou deficiências é oficial. Ou seja, na legislação não está falando que essas doenças dão direito à isenção. E eu explico, calma. O que a lei fala é o seguinte: é só vocês pegarem o convênio 38/12, que é a lei original, né, a última que teve alteração mais significativa em relação às patologias de 2012, e lá está falando que deficiências físicas dão direito à isenção de ICMS, desde que causem comprometimento da função do membro afetado, ou seja, braço, dedo, perna, pé, até tronco, né? O membro que a deficiência afeta, desde que ele tenha uma limitação de movimento, que antes não existia nenhum tipo de gradação, ou seja, qualquer limitação de movimento era aceita. E hoje existe só limitação grave ou moderada. Então, na prática, o que dá direito às isenções não é a deficiência ou a doença, e sim a consequência dela, né? Se você olhar, se você pesquisar o que é paraplegia, vai falar paralisia das pernas e da parte inferior do tronco. Ou seja, paraplegia, que todo mundo fala que é o nome da deficiência, paraplegia é a consequência, é a paralisia que alguma condição dá. Por exemplo, lesão medular é uma deficiência que causa paraplegia. Então, gente, o que você tem que se atentar é a limitação. E por que abriu tanto leque de opções quando mudou lá em 2012 a lei? Porque muitas das limitações colocadas têm uma interpretação simples, né, entre aspas, e pode ser causado por dezenas de condições, de patologias. Aí sim vieram essas listas. Onde é que eles tiraram as listas? Por exemplo, monoparesia. Monoparesia é uma paralisação parcial de um membro. Ou seja, se você tem perda parcial de movimento dos dedos, isso é uma monoparesia de uma mão, né, de um lado. Então, o que esses sites fizeram? Pegaram uma série de doenças e de deficiências que causam monoparesia, por exemplo, né, entre outras, e colocaram que essas doenças todas dão direito. Mas não quer dizer que porque tem LER vai ter direito. Tem gente que tem LER e não tem paralisia das mãos, nem paralisia significativa de nada. Portanto, a resposta à pergunta é: das patologias que davam direito à isenção, nenhuma deixou de dar. Na verdade, até mais do que aquelas já davam direito. Aquelas são as principais, né? O que dá direito é a limitação causada por diversas coisas. E o que muda agora é que alguma daquelas patologias vai ter que causar uma limitação de movimento um pouco mais significativa. Ou seja, não vai bastar que você perca um movimento dos dedos. Vai ter que ser uma perda significativa a ponto de complicar segurar um câmbio e passar uma marcha, por exemplo. Se você insistir em pegar um carro manual e dirigir, pode ser perigoso você perder a alavanca e aí causar um acidente. E aí é que é o ponto mais importante dessa questão toda. Essa limitação tem que causar uma perda de segurança, tem que diminuir a segurança ao dirigir o veículo. Se a pessoa tem uma movimentação de pé diminuída por alguma
condição dessas que eu falei, e essa condição do pé, ela não permite acelerar o carro todo, ou frear, né, o que é pior, não permite frear o carro com a força necessária, então traz risco à segurança ao dirigir sem adaptação. No caso, a adaptação vai ter que ser uma adaptação manual mesmo. No caso da Ler, por exemplo, que causou perda de movimento de mão, né, vai ter que ser um carro com câmbio automático. Não vai dar para passar marcha, que se passar marcha, corre um risco de bater o carro. Então, a questão que vocês têm que se atentar é essa. A limitação de movimento que a sua condição, que a sua patologia te causa, é como? É significativa? É nítida? Te atrapalha na direção? Você tem que pensar você dirigindo um carro manual e com direção mecânica, que é a direção mais dura. Se você dirigir um carro desses, ou você já dirige um carro desses, vai ter uma dificuldade real, significativa? Na hora de fazer uma curva, você vai ter dificuldade de fazer a curva? Se tiver um problema no braço, um problema na mão, por exemplo? Se a resposta for sim, então a probabilidade de você ter a isenção deferida, a solicitação de isenção deferida é grande, porque a sua limitação compromete a segurança. Então, o ponto a se atentar é esse, pessoal. Não é se a sua deficiência ou a deficiência de algum parente seu, né, que você vai pleitear a isenção, se essa deficiência ela está relacionada em alguma lista que você viu. Isso não é o importante. O importante é a limitação que aquela deficiência causa. Então, as deficiências, as doenças continuam as mesmas. O que muda é só a gravidade da limitação a partir de janeiro de 2021. Quem solicitar por agora ainda vai conseguir que o laudo seja emitido, seja deferido, né, para comprar o carro com isenção. E quem emite esse laudo? Quem emite são médicos, peritos do Detran ou de clínica credenciado no Detran. Isso para isenção de ICMS. E eu vou fazer um vídeo em seguida explicando o que vai mudar a partir de 2021. Na prática, o que mais vai mudar além dessa questão da gravidade da limitação. Então, pessoal, eu queria só fazer esse videozinho curto para vocês, né, entenderem bem essa questão. Porque muita gente está em dúvida. A pergunta que eu mais recebo nas mídias sociais é essa. Ah, minha deficiência ainda entra. Ah, o meu pai tem essa deficiência, entra. Ah, e meu avô tem essa deficiência, ainda entra. As deficiências, gente, na prática, não são o foco. Você não tem que focar na deficiência. Foca na limitação. Ah, o meu avô ou o meu pai não consegue esticar a perna, dobrar a perna, enfim, não consegue segurar um pomo, uma alavanca de câmbio. O meu pai não consegue fazer uma curva no volante manual. Se essas respostas forem positivas, né, se não tiver como fazer, se trouxer risco à segurança, então sim, podem pleitear, né, não só agora, como a partir de janeiro de 2021. Então, pessoal, o que muda nas patologias é isso. As patologias permanecem as mesmas, né? A não ser que alguma daquelas patologias não cause limitação grave, mas até onde eu entendo, pode causar sim. Uma hérnia pode causar uma limitação bem grave, como, por exemplo, perder a sensibilidade da perna. Se o cara não tem a sensibilidade da perna, ele não pode dirigir um carro porque ele consegue sentir se o acelerador está apertado ou não está, ou o freio, né? Enfim, tem que dirigir com adaptação manual. E aí, então, vai fazer a solicitação para alterar a CNH para especial para comprar o carro com isenção. Beleza? Se não tiverem dúvida em relação a isso, deixa nos comentários aí. Não esquece de curtir o vídeo para ajudar o canal. E até o próximo vídeo.